a gente entende o que Deus disse a Adão no dia da criação, quando ele deu uma lei somente a ele. Quando ele disse: de todas as árvores que está no jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, do fruto não comerás, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Mas aí então Adão desobedeceu, como todo mundo sabe, e comeu. Depois Deus veio trazer a sentença, que era a morte. E qual seria? Como seria? Morrerás. O que aconteceria com ele? Morrerás. Mas de que maneira? Comerás do suor do seu rosto todos os dias de sua vida, até que a terra tornes. Porque do pó viestes, ao pó tornarás. Foi isso que Deus disse a Adão. Somente isto. Ao pó tornarás. Este é a sentença, este é o castigo pela desobediência. O salário da desobediência de Adão. A ofensa, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 18. Por uma só ofensa, uma só, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então essa condenação é a morte, como Deus disse. Nada mais. O que vem depois disso é a interpretação do homem. Interpretação do homem, entendimento do homem, porque onde a palavra escreve de uma maneira, eles a interpretam de outra, colocam seus pensamentos e fazem uma doutrina de inferno, tormento eterno. Mas a gente sabe então que a morte foi ordenada por Deus, como diz Hebreus 9:27. E todos morreremos, todos tornaremos ao pó, sem exceção. Mas da mesma maneira que, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então a graça anulou a desobediência. A graça de Deus, que é a vida do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou com a sua vida a desobediência e tomou a vida de volta, ressuscitando ao terceiro dia. Mais nada, ao pó tornarás. E ninguém, desde Adão, desde esse dia, ninguém ressuscitou para a vida eterna, a não ser o dono da vida, Jesus Cristo, o Senhor dos vivos e dos mortos. Só Ele, mas ninguém, desde Adão. Porque tem um dia marcado por Deus para que todos se levantem do pó da terra.
E até esse dia, no final do reinado milenar de Jesus Cristo, quando ele reinará com o seu povo sobre todas as nações do mundo, sobre todos os gentios que somos nós, com vara de ferro, depois de 1000 anos, se cumprirá a palavra escrita, que a morte foi tragada em vitória, anunciada pelo profeta Isaías, onde a morte será lançada no lago de fogo e o lugar dos mortos também, que é a sepultura, onde Deus determinou, que o homem interpreta como o inferno, o tormento eterno. Como que o inferno vai ser lançado num outro inferno? Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, que é o capítulo da ressurreição dos mortos, a ressurreição da morte, assim dizendo, porque toda a terra vomitará os seus mortos, porque já não haverá mais morte, e a morte prende a pessoa embaixo da terra, porque é a ordenança de Deus. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar com todos de misericórdia. Agora é interessante, né? A gente voltando ao tempo da criação, a gente fica pensando, porque a Bíblia não dá detalhes, não dá muita clareza dos fatos. Deus criou Adão e Eva do pó da terra. A gente imagina que criou numa idade adulta. Que de outra maneira eles precisariam de alguém para cuidar deles, né? Uma criancinha nova que fosse crescendo não poderia crescer porque não havia pecado ainda. Então, não havendo pecado, as coisas permanecem como são. Não há envelhecimento. E a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos e gerou a Caim. Então, desde o dia que Adão foi criado até o nascimento de Caim, a geração de Caim, ele viveu 130 anos. Agora, quanto tempo ele demorou depois da criação dele até a desobediência, a Bíblia não diz. Com quantos anos ele pecou? Ele transgrediu a lei de Deus. Quantos anos tinha quando foi criado? Não sabe. Não sabemos. Fazemos ideia. Só diz que ele viveu 130 anos. Então, do dia que foi criado até Caim, são 130 anos de vida de Adão. E morreu com quase 1000 anos. E todos aqueles que vieram depois de Adão estão no pó da terra. Porque por ele entrou o pecado. A morte. E Paulo, na carta a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, fala da transformação do corpo. A transformação. Imagina a maravilha. O crente, ele espera o arrebatamento hoje. Ele espera ser transformado esse corpo agora e ser arrebatado. Ao contrário do que a Bíblia diz, né? A Bíblia não fala em nenhuma transformação agora. O apóstolo Paulo não fala nada, nenhuma transformação.
Ele fala de um arrebatamento, mas o arrebatamento também é outra coisa. É outra coisa que se espera sem base bíblica para os gentios. Porque o próprio povo judeu que será arrebatado na grande tribulação, porque hoje eles não podem ser arrebatados antes da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, na segunda vinda, vem para reinar com eles. E estaremos sempre com o Senhor, diz a Bíblia. Eles não serão transformados nesse evento da vinda de Cristo. Porque a transformação do corpo acontecerá 1000 anos depois, no final do reinado. E lá não fala de arrebatamento. Então é isso que eu penso. Se as pessoas elas leem as passagens bíblicas e prestam atenção de uma passagem na outra, ele vai entender que há uma diferença de 1000 anos entre um evento e outro. A segunda vinda de Cristo, que se refere ao arrebatamento, 1 Tessalonicenses, arrebatamento somente, sem transformação do corpo, e a transformação do corpo ao som da última trombeta no final do reinado milenar de Cristo. Ao som da última trombeta, porque quando Cristo vier na segunda vinda, ele virá com a trombeta de Deus. Ele não virá o som da última trombeta, mas com a trombeta de Deus. São coisas diferentes. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo dizendo à igreja de Coríntios: nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Neste dia, depois do último dia do reinado milenar de Cristo, onde ele entregará o reino a Deus e começará a eternidade, já não haverá mais morte, porque a morte foi tragada em vitória na cruz, será lançada no lago de fogo, a sepultura também, e tudo acabará. Lago de fogo, tudo já não existirá mais, porque é a eternidade com Deus. Porque Isaías diz que Deus escreve: eu, o Senhor, anuncio o fim desde o início. O inferno, o lago de fogo, não existia até então. Então tem que ser exterminado tudo. Agora, interessante não, maravilhoso, que imagina um homem hoje com 90 anos de idade. 90 anos, já não tem, praticamente vegeta. Aqueles que chegam a essa idade de 90 anos com alguma fortaleza, mas o que se espera mais? Olha a geração de 30, 40 anos de idade hoje, uma pessoa de 90 está fazendo o quê? É a realidade. Eu com 70 me sinto assim, estou fazendo o quê? Eu não posso fazer mais nada, já sou colocado de lado pelo governo do mundo. Enquanto Deus nos dá o sopro de vida, ainda vivemos, mas já não participamos mais dessa geração. Mas uma pessoa de 90 anos de idade, todo enrugado, toda doente, curvada, ser transformado num corpo incorruptível, onde já não haverá mais progressão da velhice. E muitos interpretam, né, que voltaremos até a idade de Cristo, 33 anos. A Bíblia não diz nada a respeito.
É interessante, porque haverá crianças no milênio com Cristo. Isaías diz que a criança que morrer de 100 anos será maldita. 100 anos de idade, uma criança, 100 anos de idade, viverão 1000 anos. Até 1000 anos, porque é o tempo do reinado milenar de Cristo. Seremos transformados, o corruptível no incorruptível, o mortal no imortal. Já não haverá mais progressão da velhice, pecado já não existirá. Vai muito além do que as pessoas imaginam, muito além da interpretação do homem. E o que resta para a humanidade? Apenas esperar, porque para isso fomos criados, para vivermos esse tempo que Deus nos dá, para sermos eternos, porque temos o sopro de vida de Deus que é eterno, e uma vez que Ele nos dá o sopro de vida, somos eternos. Voltaremos ao pó da terra, porque é a condenação pelo pecado, mas ressuscitaremos, porque Cristo nos livrou da morte eterna. O pecado mata, por isso Cristo morreu, para nos livrar da morte eterna. Porque sem Cristo ter se sacrificado por todo homem, não haveria ressurreição dos mortos. Como o apóstolo Paulo, debatendo com os judeus, ele disse: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, o vosso pecado ainda permanece. Significa que com a ressurreição, o pecado foi tirado do mundo. Porque se tivesse pecado, ele não poderia ressuscitar. Mas como ele condenou o pecado na carne, aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo, a luz brilhou nas trevas. A vida destruiu a morte. O processo da morte não é o fim, é apenas uma passagem, apenas um descanso, como Deus dizia a Moisés: descansará de vossas obras, dormirás com teus pais, até este dia, ao som da última trombeta, o plano de Deus para a criação, a salvação da humanidade será terminado. Aí então só haverá a eternidade com Deus e nada mais. O que o homem tem que fazer, se ele crê que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos pecados do mundo, como Paulo escreve em 1 Coríntios, o Evangelho que salva é o Evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Isso que é o Evangelho que salva, é isso, é esse ato, não é palavras, não é doutrinas, não é obras, mas é o ato de Cristo na cruz, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Isto salva, para isso ele veio a este mundo. Porque se obra salvasse, Cristo não precisaria ser sacrificado. O porquê? Só Deus sabe. Ficamos com isso.
que Ele morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e vive para todos sempre, para que ressuscitemos com Ele ao som da última trombeta. Seja crente, seja ateu, seja o que for, porque o homem é o que é por causa do pecado, não pelo que ele faz, mas pelo pecado de um homem. E a gente entendendo que não é justo, o justo juiz não vai condenar um inocente pelo pecado do outro, pelo crime do outro. Por isso Cristo veio a este mundo, para cumprir essa maravilhosa obra, morrer pelos inocentes. Até por aquele que transgrediu, Adão. Porque a gente entende muito mais do que isso, né? Porque o Todo-Poderoso, Ele poderia ter destruído tudo e começado novamente. Mas não fez, porque Ele é amor. E esse amor que é incompreendido pelo crente, o mundo não crente entende melhor. O amor incondicional de Deus para a sua criatura. Amém.